Olá, começando aqui nossa análise focada, hoje mergulhando nos materiais para a segunda fase do concurso de juiz federal do TFF1. Temos aqui a jurisprudência recente, doutrina, dicas, bastante coisa importante, né? Exatamente. Nossa ideia é extrair mesmo o essencial desses documentos, focar no que, assim, pode fazer a diferença na prova discursiva, na sentença. Vamos tentar conectar os pontos, entender por que certos temas são tão relevantes. Perfeito. Então vamos lá. Um tema que, nossa, salta aos olhos logo de cara é o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. E um ponto-chave parece ser a confissão, né? Como o STJ vê essa exigência para validar o acordo. Esse ponto é crucial mesmo. O STJ tem batido na tecla que a confissão é uma faculdade do investigado para poder ter acesso ao NPP. Mas, atenção, ela não pode ser exigida antes dele conhecer a proposta do Ministério Público. Ah, entendi. A escolha tem que ser informada, sabe? Com o advogado do lado, claro, respeitando aquela garantia de não se autoincriminar, que está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ninguém pode ser, digamos, coagido a confessar sem saber o que vem em troca, né? Faz total sentido essa proteção. E essa lógica muda um pouco dependendo de quem propõe? Por exemplo, na ação penal privada, o momento é diferente. Muda sim. O querelante, como ele tem a disponibilidade da ação, ele pode oferecer o acordo a qualquer hora, basicamente. Até o trânsito em julgado. Até o finalzinho. Isso. Agora, o MP, não. Seja como fiscal da lei ou atuando de forma supletiva, ele tem que propor na primeira oportunidade que tiver no processo. Senão, preclui, perde a chance. Entendido. Outro ponto que surge nos materiais é se a continuidade delitiva impede o ANPP. A lei parece não mencionar isso diretamente. Como fica? Pois é, a lei, o artigo 28A do CPP, não lista a continuidade delitiva como um imperativo expresso. Então a interpretação que prevalece, e que está refletida aí nas fontes, é que não cabe ao juiz criar essa barreira. Seria violar a legalidade estrita, né? Certo, onde a lei não fechou a porta. O intérprete não pode fechar, exato. E só para complementar, o ANPP, os materiais trazem outros julgados importantes do STJ. Sim. Por exemplo, quem define a instituição que vai receber o dinheiro da prestação pecuniária é o juízo da execução, tá? Não o que homologou o acordo lá atrás. Outra coisa, ter feito a ANPP não impede a reabilitação criminal no futuro. Uhum. E super importante, a confissão feita só para o ANPP, se ele não der certo por algum motivo, ela não pode impedir depois o reconhecimento do tráfico privilegiado, se os requisitos estiverem lá. Nossa, quantos detalhes importantes sobre o ANPP. Isso já puxa um gancho para constitucional e administrativo, que também aparecem bastante nos materiais. Aquela teoria do constitucionalismo do futuro, que ela busca em essência. Basicamente, ela tenta construir uma base constitucional mais voltada para a fraternidade, para a solidariedade. Os textos mencionam alguns pilares, tipo verdade, no sentido de normas que sejam aplicáveis de verdade, que funcionem. Que saiam do papel. Isso. Consenso, continuidade, respeitando direitos adquiridos, conquistas sociais e a universalidade da dignidade humana. É uma visão, assim, que tenta responder aos desafios de hoje, olhando um pouco além do eu, né? Interessante essa abordagem. E na parte administrativa, poder de polícia é sempre um tema quente. Os materiais falam da Anatel e de delegação para estatais. O que é fundamental saber aí? Olha, 2 pontos se destacam. Primeiro, o STJ reafirma que a Anatel tem sim poder de polícia para fiscalizar a radiodifusão, mesmo não sendo quem dá a outorga. Ah, ok. E segundo, um ponto bem relevante, é possível sim delegar poder de polícia, inclusive a parte de aplicar a sanção, a coercibilidade, para empresas estatais que prestam serviço público essencial em monopólio. A ideia é não inviabilizar a atuação delas, né? Entendi. Faz sentido para garantir a efetividade. E ainda nessa área, os materiais lembram daquela decisão do STF sobre precatórios, o tema 558, que declarou inconstitucional a compensação automática de débitos que estava nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição, e também a questão do direito à informação sobre fatos passados, dizendo que o interesse público na memória e na verdade não prescreve.
Bom, passando agora para outros ramos que apareceram nos documentos, talvez mais rápido, mas que são importantes também, né? Sim, flashes rápidos em civil e empresarial, lembrar da liberdade dos sócios para definir como dividir os lucros, mesmo que não seja igual às cotas, contanto que não seja um pacto leonino, claro, que exclui totalmente alguém das perdas ou lucros. Certo. E a procuração em rensum em causa própria. Como ela envolve transferência de direitos, ela não se extingue com a morte do mandante. Está lá no artigo 685 do Código Civil. Boa lembrança. Previdenciário. Previdenciário. O STF pacificou, e os materiais mencionam, a impossibilidade de reconhecer uniões estáveis paralelas para dividir pensão por morte. É o tema 529. Só uma união estável pode gerar efeito previdenciário ao mesmo tempo. Ok, sem dividir pensão entre duas uniões. E processo civil? Processo civil, duas coisas importantes. A exceção de pré-executividade, súmula 393 do STJ, que cabe na execução fiscal para matéria que o juiz pode ver de ofício e que não precise de prova. E o tema 1229 do STJ. Não tem condenação em honorários quando a execução fiscal acaba, pela prescrição intercorrente que o juiz reconheceu de ofício. Ótimo. Além desse conteúdo todo, os materiais ainda dão umas dicas para a prova discursiva, pensando em bancas como Sebrasp, FCC. O que se destacou ali? A dica principal é clareza e lógica na argumentação. Os textos sugerem evitar aqueles períodos gigantescos, sabe? Usar exemplos concretos ajuda muito. E para a FCC especificamente, a sugestão é tentar ir um pouco além do óbvio, do senso comum. Como assim? Talvez, se a questão permitir, dialogar com algum autor clássico, ou da filosofia, da sociologia jurídica, que os próprios materiais de apoio às vezes citam. Aristóteles, Raimundo Fauro, Raimundo Aron, mostraram uma profundidade maior na reflexão. Ufa! Realmente passamos por muitos pontos-chave aqui, desde os detalhes do ANPP até dicas de como escrever para a segunda fase. Espero que essa análise concentrada dos materiais ajude bastante o pessoal nessa reta final. Com certeza. E fica talvez uma reflexão final, que vem das próprias fontes, né? Como essa habilidade de conectar áreas diferentes, o processo penal com a filosofia, o direito administrativo com a realidade social do Brasil, não é só para passar na prova. É a essência do trabalho de um juiz federal, não é? É verdade. Julgar com profundidade técnica, mas também com sensibilidade social, exige essa visão mais integrada. Algo para se pensar durante os estudos e para a vida.